Glória a Deus. Abra a Bíblia de vocês em Salmo 23. Agradecer a Deus por esta oportunidade de poder estar servindo na mesa do Senhor nesta noite. Hoje estou como garçom para servir os santos e as santas do Senhor. E aí a responsabilidade é grande, porque tem que buscar o melhor prato, o melhor alimento, não é? Quero louvar a Deus também pela Juventude Rede 412. Sabendo, eu quero te dar um abraço no final do culto. Eu me aprendo aqui, quando eu sair você já está indo embora, mas não sai sem dar um abraço, não estou morrendo de saudade de você. O Rião deu um cheiro ontem nele, quase que eu não solto. Pensei que você ia ficar com ciúme se ela tivesse visto. Fica não, né? Você está bem? Essa igreja ama você, viu, Sabrina? Nós amamos você. Deus te abençoe. E foi uma bênção, não foi, irmã Michele? Um impacto ali no Barrocão. Acho que tinha umas 150 jovens, tinha? Mais ou menos, né? Ou talvez mais. Jovem nas ruas, entregando folheto, evangelizando, anunciando Jesus, louvando o nome de Jesus. Um impacto, irmãos. Um impacto. Jovens e adolescentes fazendo a obra do Senhor. Em agosto nós vamos ter um grande evento também lá em Jaguaruana. Aí vocês já vão preparando a juventude. Nós vamos lotar um ônibus aqui. Jovens, senhoras e senhores, toda a igreja. Vai ser um dia todo de trabalho evangelístico e trabalho social. Tá bom? Os irmãos vão se preocupar só em ganhar alma para Jesus e fazer a obra do Senhor, que a estrutura está sendo preparada para nos receber. Vai ser lá na localidade onde meu filho nasceu lá, não foi por ali? Foi ali no Figueiredo, né? Onde o nosso presbítero Ivan residiu muitos anos. A irmã Geneuza também, né? Irmã Geneuza também. Então vai ser um momento muito poderoso, irmãos. Jaguaruana está precisando de evangelização. Então vai estar unido algumas igrejas aqui de Fortaleza para promover esse evento. É a nossa igreja, a igreja do pastor Sérgio Dantas, a igreja do pastor Genivaldo, né? Genival, pastor Genival. E vamos estar lá mais os irmãos da Assembleia de Deus, da Igreja Quadrangular. Vai ser um trabalho de várias denominações. E vai ser um trabalho muito lindo, impactante naquele lugar. Amém, igreja? Ixi, só 3 irmãos vai, viu? Eu vou perguntar de novo, amém? Irmãos, aquilo que a gente ligar aqui vai ser ligado lá no céu. Temos que ir, queridos. Tá bom? Vai ser agosto, a gente está vendo aí os detalhes. Depois a gente vai estar divulgando para a igreja em nome de Jesus. Quem encontrou o Salmo 23, diga amém. Diz assim o texto: o Senhor é o meu pastor e nada me falta. O Juninho, coloca isso. Eu vou ler aqui. Eu tenho que trocar aqui a mais tradicional usada na Assembleia de Deus. Eu gosto dessa aqui para estudar. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, e tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Quem pode dizer amém? O Salmo 23, irmãos, é muito conhecido entre nós. Na verdade, de forma poética, vou até dizer harmônica, ou em uma melodia, Davi é inspirado por Deus ou pelo Espírito Santo a compor, né? Porque salmo ou é uma poesia ou é um canto. E Davi, ele é inspirado nesse salmo para trazer, apresentar, e talvez ele faz isso com muita propriedade pela experiência dele como pastor de ovelhas.
Davi, antes de ser um grande guerreiro, antes de ser um grande rei, e por que não dizer o maior monarca de Israel, porque embora os seus descendentes tenham feito algumas obras, mas ninguém chegou na qualidade do governo e do reinado de Davi, nem mesmo Salomão com tanta sabedoria, glória e riqueza. E Davi, antes de todos esses tributos de rei, de guerreiro, Davi ele foi um pastor, cuidador de ovelhas. Ele pastoreava as ovelhas de seu pai. Eu entendo que num daqueles dias, porque eu já fui pastor também, irmãos, de ovelha, de gado. E eu lembro que quando a gente soltava o gado na manga, no interior a gente chama de manga. Manga é um terreno com pasto, né? Quando a gente solta o gado no pasto, para ficar mais fácil a compreensão. Quando a gente soltava o gado no pasto, e aí a gente ficava espiando de longe. Eu tinha que estar olhando porque era um terreno aberto e para impedir do gado avançar as rodovias e haver uma tragédia. E na época de Davi é mesmo que quase a mesma coisa, só que ele estava preocupado com as feras que atacavam as ovelhas. E eu entendo um pouco do sentimento de Davi, porque quando a gente está vendo que os animais estão pastando, a gente senta e fica meditando. Vamos, naquela época não conhecia muito Cristo, então a mente fluía em outros pensamentos, mas quando eu conhecia Jesus, e passei pouco tempo depois que aceitei Jesus nesse ofício, eu olhava o gado comendo e ficava me lembrando de algumas passagens bíblicas. Eu lembro-me que a minha primeira Bíblia foi um Novo Testamento que uma irmã me deu, um testamento daqueles dos Gideões, azul. E a minha fome era tanto pela Bíblia que já tinha lido Mateus, Marcos e Novo Testamento. E quando termina o Novo Testamento, termina Apocalipse, aí lá no final tem Provérbios e Salmos. E num desses dias, lendo o Salmo, eu vi aquele momento quando eu estava pastoreando o gado, as vacas, olhando os vacas. Então Davi, ele tinha uma propriedade, e aí eu acredito que ele, olhando para a sua experiência e olhando para o seu relacionamento com Deus, a diferença de Davi para mim é que Davi, ele era músico, e muito provavelmente nesse tempo de espera de você olhar o gado no pasto, Davi, como poeta, como inspirado pelo Senhor, ele usava esse tempo para dedilhar a sua harpa e para fazer composições ao Senhor. Louvores ao santo nome de Jesus. E quando a gente olha para o Salmo 23, nós observamos que como Davi exalta o Senhor aqui. Ele o apresenta como pastor, e Jesus disse que ele é o verdadeiro pastor. Porque o verdadeiro pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. Jesus morreu por nós. Ele deu sua vida por nós. Aí ele fala sobre o cuidado que o pastor tem com essas ovelhas. E na verdade nessa noite eu não quero falar especificamente sobre essas virtudes do pastor, apresentado por Davi, fazendo uma referência ao nosso Deus, uma referência ao nosso amado Senhor Jesus. É que quando a gente olha, irmãos, e lê esse texto com mais atenção, a gente percebe que o Espírito Santo está falando de duas pessoas. Ele está falando tanto de um pastor, das características desse pastor, que é o próprio Senhor, mas nas entrelinhas, o que a gente chama, naquilo que está implícito, ele está falando também de ovelha. Porque aqui nós temos o pastor, mas também tem a ovelha. E muitas vezes quando a gente lê esse salmo, a gente atentamente foca nas características do pastor, porque está falando das virtudes do nosso Deus. Agora, imagine comigo, se esse texto está exaltando a pessoa do pastor, nosso Deus, Jesus Cristo, tem as características, suas virtudes, tem aqui adjetivos que relatam seu caráter, como também as suas obras. Do outro lado, nós podemos ver também as virtudes, ou como deve ser as ovelhas desse pastor. Porque de um modo geral, se nós estivéssemos falando de pastor e animais,
a gente olha um rebanho de ovelha, se não for por conta das cores, das raças, o comportamento e a postura é a mesma. E aonde vai uma, o rebanho vai atrás. E é por isso que o pastor tem que ter muito cuidado, porque se ovelha tomar um rumo errado, o trabalho que dá para juntar. Todavia, quando a Bíblia está falando aqui de Jesus ou Deus como pastor, Davi está falando, apresentando Deus como pastor, logicamente que ele está apresentando o seu rebanho, o rebanho de Deus, ou seja, eu e você, como ovelhas. E aqui é onde é que entra a instrução de Deus para nós, irmãos. Porque está muito claro as virtudes do nosso Deus, suas qualidades, seus tributos. E embora, como diz a canção do Preto e do Branco, a gente não consiga explicar em totalidade Deus, porque Ele é muito maior do que a nossa compreensão humana, nós conseguimos entender e enxergar suas virtudes. Agora, se Deus é o nosso pastor, como eu, como você, como ovelha deve ser. Porque é isso que o Salmo também nos ensina, como devemos ser uma ovelha do Senhor. E aqui no primeiro versículo, a Bíblia diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me falta. A primeira virtude que podemos extrair desse texto, no que diz respeito à nossa postura, nosso comportamento como ovelha do Senhor, é que a verdadeira ovelha do Senhor, ela tem prazer exclusivo em Deus. Repita comigo: a ovelha do Senhor, ela tem prazer exclusivo do Senhor. Imagine que coisa engraçada, irmãos, que às vezes quando eu soltava o gado no terreno cercado, protegido, aí eu descansava, eu ia para a casa dos meus pais. Quando era no final da tarde eu vinha para buscar o gado. Então, já devido à intimidade, o relacionamento que eu tinha ali com o gado sempre me via os pastoreando, então tirava leite, então já tinha uma certa confiança, os animais confiavam em mim. Aí quando eu chegava às 5 horas da tarde, eu abria o portão, só não vou fazer aqui para você não rir. E aí eu cantava uma canção, eu chamava o gado. Mão de longe eu só via o chocalho das vacas correndo. Mas ia correndo com os bezerros. Tem dia que eu sinto saudade disso, sabe? Do interior. E quando eles passavam para ir para o curral, trancava a porteira e os guardava com segurança. Eu nem sabia que era Jesus me ensinando a cuidar de gente. Deus preparando para um trabalho lá na frente que eu nem imaginei que ia exercer. Mas aonde é que eu quero chegar com isso, irmãos? É que aquelas ovelhas aqueles animais sentiam segurança comigo, porque tinham relacionamento, a proximidade comigo. Elas me conheciam. Se chegasse qualquer outra pessoa e no mesmo lugar chamasse, elas não iam, porque eles conheciam a voz do seu pastor. A característica que o versículo primeiro está dizendo: o Senhor é o meu pastor. Está falando, querido, que eu e você, como ovelhas do Senhor, nós precisamos ter intimidade com Deus. Nós precisamos se relacionar com Deus. Nós temos que andar com Deus. Porque a ovelha que não anda com Deus, que não ouve a voz do seu pastor, ela não avançará, ela não estará segura, ela não é ovelha. A gente chama isso no interior de cabra, de bode. Porque pensa um negócio trabalhoso. Eu nunca quis criar, porque eu sei que é trabalhoso. Então, eu e você, como ovelhas do Senhor, nós precisamos estar atentos, em primeiro lugar, para a voz do Senhor e conhecê-la. Porque Jesus disse que nos últimos dias surgirão muitos em nome de Jesus, muitos querendo confundir a nossa mente, a nossa audição, com a voz até doce, até sedutora, mas não é a voz do nosso amado pastor. Então a ovelha, ela tem que conhecer. Olha como Davi diz: meu pastor. Era uma ovelha que amava o pastor.
Era a ovelha, Davi está se colocando aqui como a ovelha que tinha segurança de dizer: meu pastor. Você pode dizer isso de Deus, querido? Não como os judeus que diziam meu Deus, como que uma propriedade. Não é isso, estou falando de relacionamento, de intimidade. Segunda coisa, no versículo 2 ele diz assim: Ele me faz deitar em verdes pastos e guia-me às águas serenas. A segunda virtude, ou a segunda qualidade da ovelha do Senhor é que ela é submissa. Ela deixa ser guiada, ela deixa ser dirigida. Se você não obedece à voz do Senhor, irmão, você não pode ser sua ovelha. Se eu e você não nos deixamos ser guiados por Ele, nós não somos suas ovelhas. E Jesus disse que nos últimos dias Ele apartaria as ovelhas dos... Nosso posicionamento é só um, mas a escolha é duas. Ou somos ovelhas ou somos bodes. Agora a ovelha que Deus espera de mim e de você, a nossa postura como ovelhas de Deus, que Ele espera de mim e de você, em segundo lugar, é que nós deixe ser por Ele guiados, que estejamos submissos à sua vontade. Ainda que a vontade de Deus nos traga dor, que traga renúncia, que vá de encontro ou contra a nossa vontade, vale a pena, porque o nosso Deus sempre nos conduzirá à melhor direção. Você como ovelha tem deixado de ser guiado? Você como ovelha de Deus, você tem deixado Ele te dirigir, te conduzir? Ou você se rebela contra a vontade de Deus? Estava conversando, não me lembro com quem, esses dias. E nesse diálogo eu estava citando, nós citamos a pessoa, na verdade eu não lembro, porque talvez ele esteja aqui se estivessem com a mão. Citamos Jonas. Observe, irmão, que já imaginou você, eu, nós, ouvindo Deus falar conosco? Irmão, nas experiências que eu já tive com Deus, eu caio logo no chão chorando. Me curvo em lágrimas, não sai palavra, é só choro. Porque a presença de Deus é muito forte. Agora você imagine, Deus chega e diz assim: Jonas, vai para Nínive. E Jonas diz: não vou não. E a Bíblia diz, irmãos, que ele foge, tenta fugir da presença de Deus. Você já imaginou que loucura? O salmista diz que não tem onde se esconder, porque se for no mais profundo, o mar está. Se for no lugar mais alto, ele vai estar. Não tem como se esconder da presença do Senhor. Aí nós vemos a postura de uma ovelha se rebelando, de uma pessoa que não está deixando ser conduzido e guiado. Mas porque você não conhece a cidade de Nínive, a capital da Síria, um povo cruel, em que pegava os seus inimigos, espertavam estacas, colocava nas ruas para mostrar sua crueldade e violência. Pregar para um povo desse precisa, meu irmão, precisa sim de coragem, mas muito mais do que coragem, nós precisamos é confiar no Senhor, porque se é Ele que está mandando, fica tranquilo que vai dar certo. Abraão não teve dúvida, ele ouviu o Senhor, temou e obedeceu, por isso foi tido por homem de justiça, porque ele creu mesmo sem ver, mas ele entendia quem era que falava com ele. Nós precisamos ouvir mais a voz do Senhor, nós precisamos abrir mais a nossa audição, nosso entendimento, abrir mais o nosso coração. Nós precisamos ser deixados, Ele nos guiar, ou seja, para as águas tranquilas, ou para os vales. Nós temos que deixar que Ele nos guie, porque Ele tem o melhor para mim e para a sua vida. Não adianta fugir de sua vontade. Verso 3 ele diz: Ele restaura minha alma, me guia no caminho da justiça por causa do seu nome. Repita comigo: restaura,
refrigera a minha alma. A terceira característica que o Salmo apresenta da ovelha do Senhor, nesse versículo, é que a ovelha do Senhor, ela deixa ser tratada, ela deixa ser cuidada, ela permite ser refrigerada. Conta-se uma história que talvez não seja hoje, mas no passado se praticava no Oriente. E tinha quando se tinha uma ovelha que não queria se andar no caminho, tentando se desviar do rebanho, o pastor pegava essa ovelha e com a vara ele batia na junta da pata para deslocar. E uma vez que ele batia na junta da pata, deslocando, ela não conseguia mais andar, porque ao apoiar a pata sentia dores. E agora ela não pode mais andar. E aí esse pastor enrolava a pata para poder voltar a colar e solidificar. E devido a isso, como ela não podia mais caminhar no pasto, o pastor agora passava a alimentá-la e dava o alimento na mão para aquele animal. Ao mudar de pasto, o pastor colocava nos seus braços e conduzia. E o tempo que passava nesse reparo, ou nesse trato, ou nesse tratamento, a ovelha ia se acostumando e tornando tão dependente do pastor, que quando se tirava a tala, quando se tirava a faixa, aquela ovelha não conseguia mais viver distante do pastor. Às vezes Deus nos coloca, irmãos, em vales. Jesus foi para o deserto ou não? Sim. Moisés foi para o deserto ou não? João Batista foi ou não foi para o deserto? Vários homens foram para o deserto, irmãos. Você já imaginou o profeta de Deus estar pregando a palavra, fazendo a vontade de Deus, como Jeremias? O rei pega e diz: joga lá naquele poço. Deus está trabalhando, Deus está tratando. Deus enche o coração de José de sonho, de esperança. E agora eu tenho o apoio do pai, eu tenho visões, eu vou ser uma liderança forte em nosso clã, eu vou ser uma liderança na nossa família. E de repente, onde é que está José, irmão? Ele está dentro de um poço. E o mais terrível de estar dentro de um poço é você ouvir seus irmãos sussurrando: vamos matar ele, vamos matar ele, vamos destruir ele, vamos matar agora esse fofoqueiro, esse bajulador, mata. Não só o pavor de estar num lugar só, num poço, ele agora está sendo desafiado pelas ameaças daqueles que deveriam amar e abraçar seus irmãos. Irmão, em nenhuma lógica humana, em nenhuma racionalidade, em nenhuma parte da racionalidade humana, seria possível acreditar que aquele que estava no poço um dia seria o governador da maior nação de toda a terra. Sabe o que é que faz isso? O pastor que encontra a ovelha, que deixa ele conduzir. E o que é que Deus faz com José? Tira do poço, leva para o Egito. Do Egito, irmãos, quem pensa: agora vai ser ascensão. É chamada a atenção na casa de Potifar. Esse rapaz é diferente, bota para dentro de casa. Mas uma cilada. Onde é que termina José? No cárcere. Por pouco não perdeu a vida, porque a acusação foi de ter assediado a sua senhora, a esposa do seu senhor. Isso era um crime, irmão, de pena de morte. Sim ou não, nosso doutor? Crime de pena de morte.
Agora, você vê nas entrelinhas dessas passagens bíblicas acerca da história de José, há um fato marcante que me dá alegria, entusiasmo e prazer. É que os textos dizem assim: e o Senhor era com José. Sabe por que o Senhor era com José? Porque José era uma ovelha obediente. Ela deixava ser conduzida. Eu não vi uma vez, pode até que tenha acontecido, mas não está escrito. Eu não vi uma vez José murmurando, José reclamando, José duvidando de Deus, sozinho, traído pelos irmãos, sem mãe. Sua mãe havia morrido, distante do seu pai, distante do mundo religioso, agora numa terra estranha, numa oportunidade de sentir prazer numa bela mulher, porque é o que conta a história acerca das mulheres egípcias. E esse jovem que ainda nunca tinha se relacionado com mulher alguma, tem a oportunidade num dia só, num palácio, de satisfazer seus desejos carnais. E quando a mulher o agarra nas vestes e diz: deita comigo, ele responde: jamais faria isso ao meu Senhor. Está falando de Potifar. E em segundo ele diz: pecaria contra o meu Deus. Porque Davi era uma ovelha que deixava Deus conduzir. Estamos deixando Deus nos conduzir, queridos? Você está deixando Deus te conduzir? Você tem permitido Deus dirigir a sua vida? Você tem deixado Deus lhe tratar? Porque Deus trata-nos nas dores, queridos. Deus nos trata nos poços. Deus nos trata no deserto. Deus nos trata nas cadeias. Ele leva aos lugares, ainda que seja no vale da sombra da morte, Ele leva para nos tratar. Sabe por quê? Porque o que Deus quer de mim e de você é que sejamos melhores. É que eu e você melhore dia a dia. Olha o texto sagrado que o evangelista Cláudio Duarte leu, terminando a passagem bíblica lá de 3 Pedro, capítulo 3 de 2 Pedro. Ele diz assim: crescei, antes, crescei, 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 crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Sabe, irmãos, qual é o momento que a gente mais consegue ouvir Deus? São os momentos que estamos sós. Os momentos, pelo menos é a minha experiência, os momentos que eu mais escuto Deus, mais ouço o Senhor falar comigo e ouço Deus me tratando, são os momentos que eu estou só. Eu lembro uma vez que eu estava numa luta tão grande, tão atribulado, uma prova tremenda. Dobrei meu joelho e disse: Senhor, eu quero conversar contigo não como um servo e o Senhor um Senhor. Não quero conversar contigo como uma pessoa de fé e o Senhor Deus. Não. Eu hoje não quero o Senhor como Senhor e o Salvador e o pecador. Não. Me permita. Hoje eu estou precisando do Senhor como Pai. Eu só preciso de um colo para deitar. De alguém que possa enxugar as minhas lágrimas. E ainda que não diga nada, só que eu saiba que está ali para me abraçar. Irmãos, eu senti a presença do meu Deus, do nosso Deus. E fiquei um tempo chorando em lágrimas, mas não é aquela lágrima de aflição, de tristeza, é aquela lágrima de alegria, quando você recebe o abraço do Pai, e o Pai te abraça e diz assim: meu filho, eu estou contigo, eu te amo. A ovelha que deixa ser tratada por seu pastor, ela ouve a sua voz, ela sente-o de perto, sente o seu abraço, sente o seu cuidado, sente o seu carinho. Você tem deixado Deus te tratar? Verso 4. E ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum. Repita comigo. Porque a tua vara, repita comigo, tua vara
e o teu cajado me consolam. Quem gosta aqui de ser repreendido, dê glória a Deus. Rapaz, mas tem crente aqui, viu? Graças a Deus. Quinta coisa, querido, aquele que é ovelha do Senhor, ele deixa ser corrigido. Davi está dizendo, ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, ou seja, em situações perigosas, eu estou tranquilo porque Ele está comigo. Aí depois ele diz, tua vara e teu cajado me consolam. O cajado era usado para puxar a ovelha e colocar no caminho. A vara era para açoitar, para bater, para corrigir. Davi está dizendo aqui, o Senhor, Ele usa a sua vara e o seu cajado. Eu como ovelha, isso me consola. Ovelha do Senhor, irmãos, que não aceita repreensão, correção, exortação, está errado. Você não é ovelha, desculpe a sinceridade, você não é ovelha. Do Senhor não. Um homem parente de rei, habitando no palácio, profeta, provavelmente muito bem visto pela sociedade. Esse homem tem um encontro com Deus no capítulo 6 de Isaías. E aí ele diz, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Quando ele tem aquela visão de Deus, o que é que Isaías faz, irmãos? Ele se prostra e diz, ai de mim, Senhor, que vou perecendo. Por quê? Porque eu sou um homem de impuro. Isaías viu só a glória, Deus nem anunciou sua maldade, mas Isaías era ovelha, e quando viu que Deus manifestou a sua glória, reconheceu seus pecados, reconheceu suas fraquezas, reconheceu suas falhas, abaixou a cabeça e disse, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, eu aceito, Deus. Irmãos, se tem uma coisa que agrada a Deus, é a obediência. O profeta Samuel passa uma instrução para o rei Saul. Rei Saul quebra a instrução. Lá vem Saul trazendo as vacas, os chocalhos batendo. Samuel escuta aquilo. Eu não te disse que era para matar tudo, deixasse nada vivo. Não porque essas ovelhas gordas, bonitas, eu quero sacrificar meu Senhor. Mentira, ovelha rebelde. Essa ovelha queria satisfazer seu ego, sua vontade. Aí Samuel diz aquela célebre frase que nós citamos cotidianamente entre nós: é melhor obedecer do que sacrificar. Você tem deixado Deus te corrigir? Você tem aceitado a repreensão e a exortação do Senhor? Saulo de Tarso, irmão, achava que era um homem quase perfeito, radical no farisaísmo. Mas quando tem um encontro com o Senhor, em que ele ouve a voz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Aí Paulo, ou Saulo, responde: quem és tu, Senhor? Paulo, no interior, a gente diz assim, murchou as orelhas. Na capital diz, ele entendeu e se submeteu. Ele abaixou a cabeça: quem és tu, Senhor? Todo trêmulo. Sabe por quê? Ele entendeu que quem estava falando agora estava o repreendendo, porque disse o que? Duro será para ti recalcitrar contra os aguilhões. Deus estava dizendo para Saulo de Tarso: tu tem duas escolhas, ou se submete a mim, ou se não se submeter, vai ser, desculpa a expressão, ferrado, ferido, tu vai se dar mal. A ovelha do Senhor, querida, ela tem que ter um coração que esteja em submissão, em obediência. Ela tem que deixar Deus corrigir, porque todos nós precisamos ser melhorados, irmãos. Todos nós temos questões para serem tratadas, e Deus nos leva aos lugares mais secretos para nos tratar. Se eu e você somos ovelhas do Senhor, nós temos que ser temos que aceitar as correções do Senhor. Nós temos que se submeter às correções do Senhor.
Quando Ele nos exortar, nos corrigir, quando Ele chamar a nossa atenção, em vez de fazer biquinho, que nem menino rebelde, é baixar a cabeça e dizer: sim, Senhor. Aqui está a coisa, o versículo 5 diz assim: prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, e tu unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Verso 5: a ovelha do Senhor, ela deixa ser provado. Você já imaginou, irmãos, Deus preparar uma mesa diante dos inimigos? Isso é provação. Seus inimigos estão tudo ali querendo a sua destruição, sua morte, seu fim. E Deus prepara ali uma mesa. Deus nos provará nas situações mais adversas das nossas vidas. Porque quando Ele nos coloca na mesa diante dos nossos inimigos, não é para feri-los, matá-los, destruí-los. É para amá-los, para perdoá-los, para orar por eles. Para nós interceder por essas vidas. Eu lembro-me de um moço no trabalho, tinha raiva de crente, e ele não era muito chegado a mim, porque eu era crente. Eu acho que era por isso. E um dia eu estava num propósito com Deus de jejum em oração, alguns dias. E eu estava sentado, ele passou por mim lá no trabalho, e o Espírito Santo diz: fala para ele que eu amo. Eu disse: Jesus, esse homem, fala para ele que eu amo. Mas esse homem não gosta de mim não, fala para ele que eu amo. Eu disse: Jesus, eu vou fazer prova contigo. Se ele passar mais 2 vezes aqui, eu vou parar ele e dizer isso. Aí ele passa 2 vezes. Na segunda vez não tem jeito não, não é coisa da minha cabeça não, é coisa de Deus. Eu disse: fulano de tal, vem cá por favor. Irmão, Deus mandou te dizer uma coisa. Ele abriu os olhos desse tamanho, assustado, né? Deus falando comigo. Ele mandou te dizer que te ama. Deus, Ele te ama, Jesus te ama. Irmãos, aquele homão brabo, as lágrimas começam a descer. As lágrimas começam a chorar. Dá as costas e sai. Porque pensa numa coisa humilhante para um homem carnal, é chorar na frente de outro homem. O homem espiritual não, a gente chora aqui, tá nem aí, né? O carnal, chorar na outra, não, isso é humilhante. Depois daquele dia, irmãos, aquele homem passou a me amar, passou a me tratar bem, passou a ser diferente comigo. Aonde me via, irmão, vou lá no culto da tua igreja. Até hoje estou esperando ele vir, mas pelo menos prometeu. Ficamos amigos. O que é que a Bíblia está dizendo, irmãos? Ele nos prova, nos coloca em situações para a gente exercer amor, piedade, paixão, perdão, cuidado. Aí você não entende, a pessoa está te perseguindo lá no trabalho, está fazendo, aonde seja lá que for, é uma oportunidade que Deus está criando para provar você, para levar você à maturidade. Para você, através de atitudes cristãs, como ovelha do Senhor, glorificar a Deus com as suas obras, e as pessoas entendam, verdadeiramente Deus é Deus. Porque o que essa sociedade está esperando, irmãos, são atitudes iguais a delas. Até mesmo as pessoas, quando nos julgam com seus próprios pesos e medidas, se baseando em suas próprias experiências. E quando a gente vai lá e faz de modo diferente, no modelo de Cristo, meus irmãos, esse pessoal fica, como diz a Bíblia lá em Romanos, se não me falha a memória, como que fogo sobre a sua consciência. A ovelha do Senhor, ela deixa ser provada, deixa ser conduzida à provação, sabe por quê? Para ser aperfeiçoada e amadurecida. Na verdade, o que Deus quer de mim e de você é que nós cresçamos na graça e no conhecimento. Verso 6, para nós encerrar a mensagem. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para sempre.
Diga comigo, certamente, que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Conta-se na história da igreja de Policarpo, um bispo da igreja, pastor da igreja, presbítero da igreja, é que foi preso pelo Império Romano e preso a uma fogueira. O imperador diz: nega a Cristo, eu tirarei, te livrarei da fogueira. Policarpo diz assim: quantos anos? Eu toda a vida esqueço a quantidade de anos. 86 anos eu tenho servido a Cristo. Ele nunca me negou, nunca me traiu. Como eu faria isso ao Senhor? Como eu faria isto com o Senhor da minha vida? O imperador: você vai morrer. Eu vou mandar acender essa fogueira. E ele respondeu: esse fogo logo se acende e em breve se apagará. Mas o fogo do tribunal da justiça de Deus nunca se apaga. Diz a história que ele morreu orando a Deus e glorificando a Deus, porque estava ali sendo um sacrifício ao Senhor. A ovelha do Senhor, irmãos, escute bem isso, verso 6. A ovelha do Senhor não consegue mais viver longe do seu pastor. Entende por que o Salmo 23 começa dizendo: o Senhor é o meu pastor? Por isso que eu gosto dessa versão, porque diz assim, ó: o Senhor é meu pastor, nada me falta. Davi está dizendo aqui, está nos mostrando que eu e você, como ovelha do Senhor, não consegue viver distante dele. É como aquela canção que no Ministério de Louvor canta aqui: quem já entrou no Santo do Santo em outro lugar não sabe viver. Como disse Jesus à mulher samaritana: se tu beber da água que eu te der, quem bebe dessa fonte, irmão, nunca mais quer beber em outra fonte. E a pergunta que quero fazer nessa noite, que não quer calar, é: você é ovelha do Senhor ou não? Porque se você for ovelha do Senhor, esses critérios, essas características têm que estar marcantes em nós. Se você não tem desejo por Ele, se você não deixa Ele te controlar, te conduzir, se você não deixa Ele te tratar, se você não deixa Ele te corrigir, se você não deixa Ele provar, então você não é ovelha do Senhor. Para sermos ovelhas do Senhor, para termos o Senhor como pastor, nós temos que se submeter, e mais do que todas as coisas, irmãos, a Bíblia diz que devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Sabe o que é que isso significa na prática? É que Deus é suficiente para nós em tudo. É o que o salmista escreveu dizendo: deleita-te no Senhor e Ele satisfará. Ou seja, a presença de Deus, a companhia de Deus, a graça de Deus, a bondade de Deus, a justiça de Deus, o perdão de Deus, o amor de Deus. Eita Deus! Deleita-te no Senhor, Ele satisfará o desejo do coração. A fama, filho, não satisfaz o desejo do coração. O dinheiro não satisfaz o coração. Poder não satisfaz o coração. O pecado não satisfaz o coração. Meus irmãos, as glórias humanas, os aplausos, os elogios não satisfaz o coração. Quem satisfaz o coração do homem é a presença de Deus. Vamos ficar em pé.